Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes que fala de uma notícia que amplamente já foi falada por aí. O Vidal disse que não vai continuar no Flamengo e nós vamos ver o que eles vão falar aqui nesse vídeo aqui da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte: o que certamente incomoda o Vidal é que Mauro César fala tudo sobre a saída do Flamengo. Vamos ver o que o Mauro falou aí? Então vamos trocar de janela, like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Agora, a gente tem que falar hoje sobre o Arturo Vidal, Mauro César Pereira. Porque o Vidal anunciou que vai deixar o Flamengo. O contrato do Vidal se encerra em dezembro. Nitidamente, não está sendo usado como a torcida esperava que ele fosse, até porque não está jogando muita bola. E não está sendo utilizado como ele esperava, porque ele mesmo disse na sua declaração. Diz o Vidal que está 100%. Me desculpa, se o Vidal estivesse 100%, o Vidal do Barcelona, do Bayern de Munique, da Juventus, ele não ia estar no banco do Flamengo. Então 100% não tá. E aí eu te pergunto, Mauro, foi uma má contratação do Flamengo? E aí eu assumo, eu disse que seria uma baita contratação, eu disse que achava que o Vidal, mesmo não estando no seu melhor momento, seria um nível diferente para o futebol brasileiro, e me arrependo. Acho que realmente o Vidal rendeu muito abaixo do esperado. Ou não, você esperava que fosse isso, foi um mau negócio do Flamengo? Lembrando que o Vidal é um dos jogadores do Flamengo que ganham mais de R$1 milhão por mês, né, Mauro? Boa tarde. Eu acho que, assim, de fato, acho que o Vidal ele apresenta menos do que as pessoas esperavam. Um argumento a favor dele quando ele chegou foi o fato dele, a Inter de Milão, que acabou de ser vice-campeã europeia, na temporada passada, fez até uma boa Champions, foi eliminada pelo Liverpool, ganhando do Liverpool na Inglaterra, já tinha perdido o jogo fora, e foi um jogo que ele jogou muito bem, foi titular. Isso foi meses antes de chegar no Flamengo, poucos meses. Então você imaginava o quê? Se ele consegue jogar nesse nível, no Flamengo ele vai poder se destacar. Mas não aconteceu. Eu acho até que ele fez bons jogos ano passado, nada espetacular, mas fez bons jogos. Houve jogos de muito domínio, de posse de bola, de controle do jogo do Flamengo, naquela fase boa do Dorival, em que ele, ou vindo do banco, ou começando, ele entrava bem. Então acho que ele deu ali uma colaboração. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, tem as digitais dele, não como protagonista, mas ele participou sim de alguns momentos, mas não foi o jogador que faria uma diferença tão grande, né? Eu acho que não falta ele entrega, dedicação, ele é um cara que ele luta e tudo. O corpo, eu acho que já não corresponde mais à expectativa que existe. E o futebol no Brasil, talvez a gente tenha que começar a prestar atenção nisso. Desde a passagem do Jorge Jesus para cá, né, e do Sampaoli também, naquele mesmo ano no Santos, no Flamengo, né, acho que o futebol mudou. E talvez a gente não perceba, mas o jogo aqui está mais disputado, está mais brigado, exige mais intenso, para usar a palavra da moda, intensidade. Então, é provável, isso é uma coisa para fazer uma reflexão, é provável que mais jogadores que venham de fora para cá, já veteranos, tenham dificuldade que antes não tinham. Você vê o Renato Augusto mesmo. Há 5 anos, há 8 anos, tenham mais dificuldade. Porque o jogo mudou aqui também, entendeu? A gente fala muito do Palmeiras e tudo mais, o Palmeiras é um exemplo. Existem outros. O Fluminense, nos seus bons momentos, num outro estilo de jogo. Então você encontra realmente mudanças aí, mudanças de comportamento. O Fortaleza do Vojvoda com suas características próprias. Então você tem novidades dos últimos 4 anos para cá e talvez para alguns jogadores veteranos já cheguem e não consigam se destacar tanto. Já um cara jovem como assim, Ayrton Lucas, que veio mais ou menos junto com o Vidal, o cara tá voando um tempão. Já veio bem no ano passado e esse ano melhor ainda, jogando no mesmo clube no caso. Eu ainda acho que o Vidal pode ser que saia até antes, vai depender do mercado agora de janela no meio do ano. Tem o Colo-Colo, né? Surgir uma oportunidade interessante, talvez ele vá embora. O Colo-Colo não vai pagar o que ele vai ganhar no Flamengo. Sim, mas eu sempre digo o seguinte, eu falei outro dia sobre o Marinho. Você tem um contrato de 6 meses para ganhar X reais até o final do ano. Você não tem nada por ano que vem, você não sabe o que vai aparecer. Aí o cara faz um de 1 ano e meio, você faz a conta, você vai ganhar mais do que vai ganhar em 6 meses. E você vai jogar, de repente, nesse time. O que realmente incomoda o Vidal, certamente, é que ele não vai ser titular nesse time. Está muito claro. O Flamengo agora contratando possivelmente mais jogadores para o meio campo. Está atrás de 2 jogadores, a gente sabe, o Alan e o De La Cruz, né? Se não for esses 2, ou um dos 2 não vir, hoje o Uruguai do River Plate é o mais difícil, certamente é buscar um outro nome. A gente não sabe qual, mas certamente eles vão buscar outro nome. É pelo menos isso que falam, né? Que eles têm mais opções ali para atacar. Então a concorrência vai aumentar. Além do Pulgar ter se firmado de um jeito absurdo. O Pulgar se firmou, o Vitor Hugo voltou de lesão. Então a concorrência está crescendo. A tendência é realmente ele não jogar. É diferente do Davi Luiz, que voltou a ser aproveitado em função da lesão do Léo Pereira e também pela possibilidade de jogar com mais um zagueiro, que eventualmente é uma opção do Jorge Sampaoli. Então o Davi Luiz acaba tendo chance.
Um cara como o Pablo, por exemplo, eu acho que vai acabar saindo. Tem mercado, é um bom zagueiro o Pablo, mas no Flamengo não joga. Rodrigo Caio, se fosse terminar o contrato agora, não, isso é informação, não renovariam. Não renovaria, isso é uma coisa decidida lá dentro. Não tem como, né, Não tem como. renovar o Rodrigo Agora, Caio. a chance do Rodrigo Caio renovar é ele, surpreendentemente, começar a jogar, fazer um segundo semestre extraordinário, titular do time, aí fala, caramba, o cara voltou a jogar, não se machucou mais. Infelizmente, isso me parece pouco provável, pela concorrência e pela condição física do atleta, né? Se ele novinho se machucava muito, agora vai ficando mais velho, a tendência não é melhorar, infelizmente. A gente lamenta porque é um cara... É um caso igual do Renato Augusto, ótimo jogador, um cara super dedicado, você vê que ele consegue voltar, faz um esforço danado, mas infelizmente se machuca sempre. E aí a relação não pode ser paternalista, né? É uma relação profissional. Tem uma hora que fala, filho, você não consegue jogar no nível que a gente precisa aqui. Então o seu ciclo acaba e a vida segue em outro clube, paciência. Então, eu acho até que há a chance dele sair antes, vai depender do mercado. Seja o Colo-Colo, seja um clube lá de fora que queira contar com o Vidal. No Chile, a gente viu isso aí, né? Acompanhou, né? Não estando lá, mas acompanhou a repercussão da presença dele lá em Concepción, quando o Flamengo jogou contra o Ñublense, lá, naquele empate patético. E ele era o cara era estrela. Ele deu camisa para todo o time do Ñublense. Tudo gerou em cima dele. Ele é um ídolo tremendo lá. Então, se o Colo-Colo, que tem uma torcida que é a maior do país, e muito aguerrida, tiver repatriar um Vidal, vai ser um acontecimento do futebol chileno. E talvez lá ele consiga se destacar. Porque o nível do futebol chileno é inferior ao nível do futebol brasileiro, isso é muito claro. A gente viu ano passado, por exemplo, o Flamengo jogando contra a Católica, São Paulo também jogou contra a Católica, né? Mas o Isla foi lá e foi um desastre. Quer dizer, o Isla já tinha tão na descendente que nem lá conseguiu jogar. Então, eu acho que é até possível que ele saia antes, porque pode ser interessante para ele. É um cara que eu acho que deve estar com a vida feita, evidentemente, depois de ótimos contratos que ele firmou ao longo da carreira. E importante para ele agora é jogar também, né? Você vê o caso do Diego Alves. O Diego ficou no Flamengo até o final do contrato, ganhando um bom salário e tudo. Aí sumiu. Aí foi lá para a Europa de volta, não ficou, não está jogando. Acho que ele se lesionou, né? Lá no Celta de Vigo e acabou que não iria ficar depois de um tempo. Teve uma lesão, não sei, agora não sei em que pé que é. Se ele já se recuperou e saiu, se continua, não sei como que tá a situação dele lá. E me parecia que ele queria ter um pouco mais de carreira, né? Se ele fosse pro São Paulo, como o São Paulo... Se tivesse ido pro São Paulo, você imagina, talvez ele tivesse... Quem sabe, se ele tivesse recuperado bem, né? O goleiro tem essa coisa. Às vezes o cara, o Fábio no Fluminense, 42 anos. Se o Diego Alves recuperasse uma boa forma e estivesse jogando no São Paulo, gente, é o São Paulo, pô, não foi um time pequeno, é um time muito grande. Aí tá sumido. Então essa gestão de carreira nessa hora, às vezes pesa isso. Pode ser melhor. O Marinho é a mesma coisa, você ganhar menos num clube que te dá um contrato mais longo, que você faz a continha na ponta do lápis, você vai receber mais dinheiro. Ah, mas é por um período não, mas você vai jogar, bonitão. Você não vai ficar encostado aí. O jogador veterano ele tem que jogar. Nem que ele seja um reserva que entra sempre no time e tal. Então acho que é até possível que ele vá antes. A gente vai ter que aguardar isso nas próximas semanas aí, durante a janela, para ver o que o mercado vai dizer com relação ao Vidal. E achei assim, eu acho que com relação ao Flamengo, a contratação, o que eu acho errado é assim, a contratação ser movida por rede social. Se você quer o Vidal, tem que ter uma análise concreta. O que é o Vidal, como é que ele vai entrar nesse time, o que ele pode acrescentar aos 30 e tantos anos. E isso não é feito dessa maneira. Foi uma contratação feita porque foi midiática. Ele ficou... E muita mídia, né? O Vidal cavou ele por cavou, vários anos. Cavou. Com o Podolski cavou também. Esse não veio parar no Flamengo, mas chegaram a conversar. Aí ele pediu um caminhão de dinheiro, os caras se assustaram, obrigado, tchau. Não avançou. Chegou a haver uma consulta, porque era tanto charme que o cara jogava, né? O cara viu o Brasil na Copa do Mundo, viu a torcida muito grande, já está numa reta final de carreira e pensou, pô, aqui pode ser um mercado interessante para mim, né? Mas não colou, o do Vidal colou. Eu acho que aí é que é o erro. Você pode trazer o cara, tem que ter uma análise técnica. Avaliar o estado físico dele, o estágio técnico dele, onde ele entra nesse time, o que ele pode fazer. Mas isso é até difícil do Flamengo, porque muda de técnico toda hora. Então, de repente, o técnico da vez era um. Quando ele foi contratado, quando começou a negociar, ainda era o Paulo Souza, se não falha a memória. Sim. Aí depois entra o Dorival. Aí do Dorival sai, entra o Vitor Pereira, já tem o Sampaoli. Então, estou falando de 4 treinadores, gente. Do momento que o Vidal negociava a sua vinda para o Brasil, até agora, são 4 treinadores. Como é que você vai também planejar? Talvez o Paulo Souza ou o Dorival tivesse uma ideia X de aproveitar o Vidal que o São Paulo não queira. Não, e tem outra, né, Mauro? Tem a situação também que o Vidal tá reclamando do banco. Já teve uma polêmica com o Vidal, quando ele voltou atrás. Sim. O Vidal voltou atrás, pediu desculpa, que ele ficou puto no banco de reserva. Não, jogou a chuteira longe. Jogou chuteira. Foi um jogo que o Vitor Pereira colocou um dos meninos, não sei se foi o Vitor Hugo, colocou um dos meninos e não colocou ele. Aí era a última substituição, ele viu que não ia entrar, Campeonato Carioca. Jogo com Boa Vista. Ele ficou furioso. Poder, porque ele não tá jogando. Não. Ele não tá jogando. E aí surpreende, a gente vai botar a arte aqui do Vidal, o que ele disse, porque ele diz que ele tá 100%. Eu acho que tem que ser o mínimo realista. O Vidal tá mentindo pro torcedor rubro-negro, tá mentindo pra todo mundo que tá vendo aí o que ele tá falando, porque, ó, ele coloca
Tenho contrato até dezembro. Não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar ao Colo-Colo, mas tenho que ver o momento. Quero desfrutar do que me resta de contrato, ganhar os 3 campeonatos que me restam e depois veremos. Aí vem o complemento depois, ó, que a gente não botou aí na arte, que é o seguinte, que ele diz, podemos pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Aí que eu acho que é uma palhaçada. Ele tem que assumir que ele não é mais o mesmo jogador. Não concordo com a decisão da comissão técnica. Mais respeito. Temos 22 jogadores de bom nível. Sabe que quando sou titular, dou o máximo. Na sexta-feira, verão como estou. Vamp, você também defendeu o Vidal quando eu falei da situação dele. Eu fui o primeiro. Eu falei, pô, vale muito, o Vidal quer muito jogar no Flamengo. Me arrependo. Pô, mano, vamos lá, assim, eu acho que o Vidal tem uma questão aí que é, pô, ele sempre teve muito holofote, sabe, muita mídia, ele é um cara que tem um visual peculiar, ele é diferentão e etc. E ele sempre passou uma imagem, talvez, assim, que pra mim, é o que eu acho, assim, ele, pra mim, sempre passou a imagem de que ele era muito mais craque do que de fato ele fosse, sabe? Ele é um meio de campo que joga ali pelo lado ali direito, faz uma volância também, eventualmente, etc. Mas ele é um jogador normal, que joga legal de um jeito normal. Tanto que, na maioria dos jogos que ele joga pelo Flamengo, você depois vai ver o scout, sei lá, um SofaScore da vida, ele às vezes é o primeiro cara em passe certo, o primeiro com mais ações na bola, o que faz mais interceptação, o que, enfim, corre uma boa faixa de campo, ele participa legal. Só que, porra, se você for ver bem, ele faz isso tudo sem muito alarde, sem muito destaque. Então, ele nunca é o cara que faz o gol, nunca é o cara que dá o passe decisivo, ele nunca é o cara que faz a jogada mais aguda. No ponto de vista defensivo, ele nunca é aquele cara que tira aquela bola providencial, ele tá sempre ali. É um cara cumpridor, sabe? Eu acho que, de repente, mesmo quando ele tava no auge, se ele tivesse vindo pra cá, vamos botar aqui, ele tivesse chegado aqui, em vez de chegar com 35, tivesse chegado com 28 anos, por exemplo. Eu acho que seria a mesma coisa, sabe? Mesma coisa. Hoje eu já penso que ele talvez seja um jogador de meio campo normal, que jogou na Europa, foi bem, onde passou, lógico, tal, mas tinha outros jogadores dentro do contexto, e ele era uma parte importante do elenco ali também, cumpria muitas ações com a bola na partida, fazia boas ações, mas não é um cracaço absurdo, absoluto que a gente pensou que ele fosse quando ele chegou. Eu cansei de ver, cara, participações do Vidal aqui nas partidas, onde ele era o primeiro primeiro em passe certo, o primeiro em não sei o que e tal. Só que é um jogo que você puxa na memória, porra, nem lembro do Vidal jogando essa partida direito. Eu lembro dele entrar e ponto. Não lembro de muita coisa que ele fez, não. Ah, teve aquele desarme. Mas você não lembra, ele passa batido nas partidas, porque ele joga de forma discreta. Eu não sei se nesse caso aí ele se encaixa muito no que o Flamengo tá precisando nesse momento. Errei, porque eu acho que ele não jogou nada e foi um jogador caro. Agora, ele tem que assumir que ele não tá 100%, né, Wander? Ele tá longe de estar 100%. Essa declaração, eu não tinha visto essas frases dele aí. Essa declaração é muito séria, hein? Ele tá falando que a comissão técnica tá cometendo erro. Ele tá atacando o chefe dele, que é o técnico. Sim. E com base no quê? Eu acho que sai tudo agora, Vidal, Marinho... Ele pode estar 100%. Ele vai dizer que não vai estar 100%? Não. Sim, mas o 100% dele... Já não é mais... É isso. Eu estou 100%, mas os seus 100% não são bastantes. Tá abaixo do 100% do Vitor Hugo, tá abaixo do 100% do Pulgar, tá abaixo do 100% sei lá, do Thiago Maia, tá abaixo do 100% do Gerson, do Everton Ribeiro. O 100% dele tá abaixo, pô. Paciência. O time tem gente melhor que você. O técnico trabalhou com ele. O técnico conhece bem ele, trabalhou com ele, foi campeão. Foi campeão da Copa América com ele. Pô, você diz que foi um dos melhores volantes que você viu jogar. Não é mais. Teve um momento da carreira do Vidal que o Vidal era ali, nível Modric, Kroos, dentro da Europa, jogou muito. Mas tem um momento que o ciclo vai passando, né? Tá mais pra parar do que pra continuar. Wander. Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, bem-vindo de Istambul. Perguntei se ele comeu shawarma, porque aqui na Brigadeira, você já viu, quando a gente sobe, tem mais loja, tem um... Já viu que tem de turco?
Aí você vai fazer teu guia turístico de culinária e bota. Você não precisa falar do que tem que comer de turco na Avenida Paulista. Só porque a gente foi 3 vezes pra Turquia, não sabe nunca shawarma. Aí ontem foi dia do namorado, eu levei ele num restaurante, sabe que ele pediu granola com banana. Cara, os caras passaram o dia do namorado junto, mano. A comida tava atrasada, o cara falou, tira esse maluco daqui, manda embora. Granola com banana. Você viu como foi meu dia dos namorados? Eu só falei bem-vindo. O amor é lindo. Bem-vindo de Istambul, só isso. Não falei Sim, nada. sim, olha só uma frase que provocou. E provoca isso. Isso, uma crise, né? Eu queria só registrar, para você que é torcedor do Flamengo e que está insatisfeito com o Vidal, lembre-se que aqui na mesa está o responsável pela chegada dele. Muito bem lembrado. Thiago Asmar. Muito bem lembrado. Colocou no ar entrevista exclusiva e esse personagem que está aqui, verdadeiro, disse o seguinte após a entrevista, tenho boa memória, não precisa nem assinar o contrato. Essa entrevista é a assinatura de contrato do Vidal. Você lembra? Foi em 2018 em Munique. Isso, que o Vidal falou tanto do Flamengo, vínculo, chegando, não sei o quê, falou, não precisa nem contrato. Isso já configura o vínculo, tá certo? Você lembra disso, né? Sim. Então, você é responsável. Isso posto, eu queria dizer, nos bons e nos maus momentos. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu também soltei rojão. Lamentei que não tivesse cabelo suficiente para fazer o penteado do Vidal. Lembram? Asmar, inclusive, já pensava em implante para fazer o penteado do Vidal. Tudo isso que eu estou falando é verdade aqui nesse programa. É ou não é? É verdade. Então, Por sinal, quem está na nossa produção hoje é o Gabrielzinho? é o Guilherme. Guilherme, procura a declaração. Ele vai ficar eufórico, o Vander. Estão mandando no chat, é verdade, do Edilson. Caralho. O Edilson no Reis da Resenha. Edilson falou que o Vidal não jogava nada, cara. Eu acho até que eu trouxe esse vídeo aqui no canal já, na época. E eu fui contra. Tá maluco? Que não sei o quê. Ele joga bem, mas ele é um jogador normal. Não é o cracaço que a gente tava esperando. Você lembra? Ele falou, Vidal não joga nada. Vidal não vai jogar nada no Flamengo. E ele sempre, quando ele me encontra, ele fala, viu? Eu avisei que ele não ia jogar nada no Flamengo. Então tenta recuperar essa declaração do Edilson no Reis da Resenha, porque viralizou. A torcida do Flamengo viraliza isso o tempo todo. Então, além daí, eu achei que muito legal. Ele foi ao Maracanã. Eu falei, poxa vida, vai vender muita camisa. Legal, se ele tiver legal, nossa, é mais uma atração, é um personagem pro Flamengo. Tudo isso foi dito, porque não pode ter memória tão curta, né? A gente falou isso, eu falei muito isso. E esperava mesmo que ele fosse muito eficiente pro Flamengo. Não tem sido. Eu não sei se é devido a treinadores, enfim, não importa. Eu não sei exatamente qual é o motivo. Existem várias análises. A análise, uma delas, o Mauro César Pereira abordou aqui também. Claro, pode ser isso realmente. Mas quando ele fala na última frase, sexta-feira vocês verão se eu estou em forma ou não, ele está se referindo aos 2 amistosos da seleção chilena, que joga na sexta-feira contra a República Dominicana e na terça-feira contra a Bolívia. São esses 2 jogos próximos do Chile e ele, obviamente, deve ser titular do time. Então, para aqueles que têm dúvida se ele está bem ou não importa o adversário, tá? Mas já dá para notar. Se ele está bem ou não, será que é o Flamengo que não deixa ele jogar mais? É o futebol brasileiro? Tem a oportunidade de assistir Chile e República Dominicana e Chile e Bolívia. Bolívia e Chile, que são os amistosos da seleção chilena. Eu lamento muito, porque eu acho que se ele estivesse mesmo em forma, seria muito legal. O Flamengo tem que ter jogador estrelado, mesmo que não seja titularíssimo, mas que seja muito eficiente, parte do jogo. Enfim, o Flamengo tem caixa para isso, tem porte para receber jogadores importantes assim. Agora, se não dá certo, ele vai embora. E ainda assim, vai ser um sucesso se voltar para o Chile. Ele é um grande personagem, é um grande ídolo do futebol chileno, deve agradar. É isso, eu acho que se não tem mais futuro mesmo, ele tem mercado, já não tem mais problema no salário de desemprego, não vai entrar na fila, tem grana, que seja feliz. Eu torço sempre a favor, acho que não tem sido o Vidal que todos esperavam. Efetivamente, essa é uma informação correta.
Cara, de verdade, eu acho que, pô, é o lance que eu já falei. Eu acho que a gente imaginou que o Vidal fosse um cracaço muito maior do que de fato ele é. Ele é um jogador bom. A gente endeusa muito, eu sempre falo isso. Ah, o que o cara joga na Europa, a gente fica endeusando aqui, não sei o quê. Só que na Europa também tem jogador normal. E o jogador normal, às vezes, aqui no Brasil se destaca, lá na Europa também vai se destacar, pô. Tem muito jogador normal lá que é o pessoal que fica. Ô, porra, já viu fulano de tal jogando, joga muito, porra, faz a volância, olha como joga, como intercepta, como faz isso. Jogador normal, pô. Jogador normal, igual tem alguns aqui. Uma coisa que eu acho que falta pro Flamengo, esse Flamengo do Landim, que o do Bandeira de Melo até fazia isso, eventualmente, mas foi parando com o tempo. Mas acho que falta o Flamengo do Landim parar de querer fazer só contratação impactante. Pô, muito bacana agora ir atrás do Alan aí, do Atlético Mineiro, do De La Cruz, trazer aí o Luiz Araújo, legal. Mas, porra, cadê um puto lá dentro que tá observando os caras que estão jogando no 15 de Jaú, na Matonense, na Série C, sabe? Cadê esse cara que tá vendo os campeonatos de várzea, vendo os bagulhos, pra tentar pinçar um talento que ninguém tá vendo? Cadê isso? Não vejo mais isso. Falta isso no nosso Flamengo, pô. Um cara do nada veio. Ó, o Flamengo trouxe um jogador que tava jogando lá no Pindamonhangaba. Aí pra gente criticar. Pô, tá maluco? Esse jogador de Pindamonhangaba. Aí do nada o moleque entra, plau, gol. Fulano de tal, que veio do Pindamonhangaba na temporada passada, já chega no Flamengo fazendo logo 2 gols na primeira partida. Porra, olha aí. Ó, o jogador que sei lá, um exemplo, tá, o Fabinho Soldado pinçou lá do Pindamonhangaba. Não tem, pô. O cara só quer contratar maluco impactante. Nada contra, contrato impactante. Mas, porra, sempre tem um contrapeso. Você vai fazer a apresentação de todos os jogadores que tu contratou, sempre tem ali um contrapeso, um cara que vem ali pra compor o elenco e etc, pra fazer um teste, pra ver o que acontece. O cara tá se destacando muito na Série C. Será que se der a camisa do Flamengo ele vai jogar que nem tá jogando na Série C? Vamos descobrir isso daí. Vamos ver o que acontece. Falta isso, cara. E aí, o valor que o Vidal recebe é um valor que tá indo embora pelo ralo aí, para um jogador que tá no banco de reserva sentado e que ele joga na volância, joga até bem, mas é um volante normal. E, cara, nos outros clubes do Campeonato Brasileiro, vamos botar que tem outros que não vão querer negociar com o Flamengo para não reforçar rival. Mas vamos botar que metade não quer. Você tem 10 clubes do futebol brasileiro de quem você pode tirar lá 1 ou 2 volantes desse assim para compor o elenco e para estar ali fazendo a vez do Vidal quando precisar. Que vai, em vez de você pagar quase 2 milhões por mês, tu vai pagar pro cara um valor lá, alguns centenas de mil aí, 200, 300 mil, pra um cara desses estar ali no elenco jogando ali o futebol dele, pô. Se sentindo agradecido por ter uma chance no Flamengo. Não vejo mais isso, não vejo mais isso. Do nada, por exemplo, o Flamengo ir buscar o artilheiro do campeonato lá, paulista, que jogou pelo Mogi Mirim, e o maluco virar uma lenda fazendo gol toda hora, que foi o Hernani. A gente não tem mais isso. O jogador que tá fazendo gol pelo Flamengo, quem é? O Pedro e o Gabriel, que foi 2 caras que vieram a peso de ouro, lógico que são 2 craques. Mas falta isso, procurar um cara. Pô, ver se vem da base um garoto novo, legal, a base estamos trabalhando, de vez em quando os garotos estão entrando. Mas falta tentar trazer uma contratação aí de um cara que ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo. Um jogador aí que, pô, tá se destacando num clube menor e que você vê potencial nele que se jogar no Flamengo vai honrar a camisa. Não vejo mais isso. E aí acaba que essas contratações que são o caso do Vidal são perda de tempo e de dinheiro. Na moral, você que tá vendo isso daí, você duvida que o Flamengo, um cara, sei lá, eu ou você, pesquisando um pouco, ficando 6 meses pesquisando ano passado. Eu ou você, tá vendo isso daí? A gente não achava um jogador pra jogar pela ponta direita ali melhor que o Marinho, pra fazer a função que o Marinho faz, ganhando menos e sendo mais jovem. A gente não achava um cara desse? A gente achava um cara desse. Só que não adianta, os caras querem contratar medalhão, cara. Essa diretoria do Landim falta esse olho de lince. Vou trazer medalhão? Vou. Mas só medalhão que chega pra jogar. Pra disputar a posição e jogar. Com quem tá titular agora ali. E vou trazer uns jogadores ali, em vez de ficar trazendo Marinho pra ser composição de elenco, Cebolinha pra ser composição de elenco, em vez de fazer isso, pô, tu contrata um cara que tá num clube menor, que vai ganhar um salário menor e que vai querer, porra, tá fedendo ainda, querendo comprar um desodorante, pô. Falta muito isso no Flamengo. Mas bom, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito do que eu falei, do que eles falaram aí, o Mauro, o Pilhado e o Vampeta. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aí um gostei. Vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.